Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre um sentimento que, olha, todo mundo conhece bem, mas que muitas vezes age meio que nas sombras, sabe? O orgulho. A gente vai tentar descobrir juntos como ele pode, bem quietinho, estar sabotando a nossa vida. Para começar, que tal uma pergunta? Pensa aí rapidinho. Por que será que a gente tem tanto, mas tanto medo de errar? De onde que vem aquele frio na barriga só de imaginar a gente falhando na frente de outras pessoas? É uma sensação bem familiar para a maioria de nós, né? E se a resposta para isso não for só uma questão de, falta de autoconfiança? E se for algo muito, mas muito mais antigo, mais profundo? E se a raiz disso tudo estiver ligada à nossa própria sobrevivência como espécie? Bora investigar isso mais a fundo. Então, para a gente entender o orgulho de verdade, a gente precisa voltar lá na origem dele. E é super importante sacar que ele não é só um defeito de caráter, sabe? Na verdade, a origem dele é um impulso biológico bem poderoso, o nosso instinto de sobrevivência. Olha só que interessante a definição. O orgulho, ele vem lá da parte mais primitiva do nosso cérebro, o chamado tronco cerebral. Essa parte que fica mandando um sinalzinho constante. Ei, para sobreviver, a gente precisa se sentir importante, precisa ser aceito e aprovado pelo grupo. É como se fosse um eco dos nossos ancestrais, sabe? Bem parecido com outros animais, o nosso cérebro mais antigo tem essa regra gravada a fogo. Em banda a gente sobrevive, sozinho o perigo é maior. E é justamente essa necessidade de pertencer, esse medo de ser excluído do bando, que é a sementinha de onde nasce o orgulho. E todas as suas variações, que não são poucas. E aí que a coisa fica interessante. O orgulho é um bicho complexo, viu? Ele raramente aparece de cara limpa, dizendo, oi, sou eu o orgulho. Que nada. Ele adora usar máscaras, se disfarçar, ele se esconde por trás de comportamentos que, se a gente olhar rápido, nem imagina que tem a ver com ele. Vamos dar uma olhada na primeira máscara, a do perfeccionista. Sabe aquela pessoa que sempre evita tentar algo novo? Ou que adia começar um projeto? Muitas vezes não é por falta de capacidade, não. É por um medo que paralisa, o medo de não ter controle de tudo e principalmente de mostrar para os outros que pode sim errar. É o orgulho criando uma bolha que parece confortável, segura, mas que na verdade impede a gente de sair do lugar, de crescer. Agora se prepara para uma máscara que pode surpreender muita gente. A da timidez. Pois é, a gente costuma confundir timidez com humildade, né? Mas em muitos casos, ela pode ser uma forma extrema de orgulho. É um medo tão, mas tão grande da crítica, do julgamento alheio, que a pessoa prefere ficar quieta, se esconder, tudo para proteger o ego de qualquer arranhão. E essa aqui, então, a máscara da falsa simplicidade. Já viu alguém que faz questão de anunciar com todas as letras? Eu sou uma pessoa simples, não ligo para bens materiais. Então, essa necessidade de anunciar a simplicidade, muitas vezes, é um pedido de aprovação disfarçado. É uma forma bem sutil do orgulho sussurrar. Olha como eu sou mais evoluído por ser simples. Me aprovem por isso me faz importante. Ok, a gente viu as máscaras. Mas e as consequências disso tudo? Porque, claro, usar essas máscaras tem um preço. O orgulho, aos pouquinhos, vai construindo uma jaula invisível ao nosso redor. Uma jaula feita de medo e de muita ansiedade. Para tentar proteger essa sensação de importância que é super frágil, o nosso ego cria um monte de mecanismos de defesa. A gente nega os próprios erros, a gente arruma 1000 desculpas para as nossas falhas, a gente até projeta nos outros aquilo que a gente não quer enxergar na gente. Tudo isso é um esforço gigante para manter uma imagem, uma casca intacta. E tem uma frase que, nossa, resume isso de um jeito muito forte. Presta atenção. O que nos defende, nos destrói. É aqui que está o grande paradoxo da coisa. Aquelas mesmas defesas, os muros que a gente levanta para se proteger da crítica, do fracasso, acabam virando a nossa própria prisão. Eles nos isolam, impedem a gente de aprender, de crescer e nos distanciam da vida como ela é. E o resultado disso? Muita ansiedade, muito sofrimento. Mas calma, existe uma saída para essa jaula. E agora a gente vai mudar o foco. Vamos falar da alternativa, da virtude que é justamente o oposto do orgulho, a humildade. E olha, é fundamental entender que humildade não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é uma fonte de uma força, de uma liberdade gigantescas. Dá uma olhada no contraste entre esses dois mundos. É gritante, né? De um lado, o mundo do orgulho, que é cheio de ansiedade, de estagnação, de comparação, de medo. E do outro, o mundo da humildade, que traz leveza, crescimento, aceitação e coragem. A escolha de qual mundo habitar, no fim das contas, é nossa.
Então, o ponto principal é esse. Cultivar a humildade é o que abre a porta da jaula. É a humildade que nos dá permissão para sermos humanos, para errar, para aprender com os erros e para seguir em frente sem carregar aquele peso enorme nas costas de ter que ser perfeito o tempo todo. Chegando ao final dessa nossa reflexão, o convite é para olhar para dentro, porque a relação com o orgulho e com a humildade é uma jornada muito, muito pessoal. E como a especialista Juliana Balbo sempre reforça, este material aqui é um ponto de partida, um começo de conversa. A jornada para lidar com o orgulho, com as neuroses que ele pode trazer, como ansiedade e depressão, é algo que pode e deve ser orientado de forma personalizada, respeitando a história de cada um. E para a gente fechar, fica uma pergunta, um convite à reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual será a máscara, o disfarce que o orgulho mais costuma usar em nosso dia a dia? Reconhecer essa máscara já é o primeiro e talvez o mais importante passo para a mudança.